Hoje o tema aqui é mentira. Eu gostaria de interagir com vocês e as perguntas que vocês fizerem eu vou procurar responder de imediato. Vamos começar a falar sobre mentira. Nós temos uma relação muito ruim com a mentira. A primeira pergunta que é feita normalmente, por que 1º de abril é o dia da mentira? Bem, antigamente havia os calendários não haviam sido unificados e o ano novo começava no dia 25 de março. Quando foi feito o calendário gregoriano, na França, o rei deu uma ordem, o seguinte: a partir de agora se comemora o ano novo dia 1º de janeiro e não mais no dia 25 de março. Só que é o seguinte, muita gente discordou disso e começaram a fazer trotes e comemorar, fazer uma festa no dia 1º de abril, que era uma semana depois do dia 25 de março. E aí começaram a fazer essa festa e era chamado o dia dos touros. Há anos atrás, há muitos anos atrás, havia muitas pegadinhas, a gente passava o dia inteiro inventando o 1º de abril. Hoje já decaiu, as pessoas já estão mais acostumadas com as fake news, que são mentiras de todos os jeitos, né? Mas essa, em resumo, é a história. Tem outras histórias, mas essa é a principal história do dia 1º de abril. Mentira, todos nós temos uma relação muito ruim com a mentira. Pesquisas mostram no mundo inteiro que as pessoas dizem que não mentem ou mentem pouco. Eu estava fazendo há alguns anos uma palestra e disse o seguinte: nós ensinamos nossos filhos a mentir, nascemos mentirosos e crescemos mentirosos. Pois bem, uma senhorinha levantou e disse: o senhor não sabe o que está falando, eu não minto para os meus filhos. Bem, a hora que ela falou isso, eu coloquei lá nos slides Papai Noel, Cuca, bicho sem cabeça e outras coisas de ficção. Ela sentou quietinha, porque nós mentimos para nossos filhos. Embora essa seja uma mentira lúdica, Papai Noel todos sabemos que não existe. Mas o pior, nós ensinamos nossos filhos a mentir. Toca o telefone, se é que ainda existe telefone fixo em casa, né? Toca o telefone, a criança de 4, 5, 6 anos, ela sai correndo, vai pegar o telefone, o pai diz: se for fulano, diga que eu não estou. A criança passa a mão do telefone e diz: olha, meu pai mandou dizer que não está. Esse tipo de mentira é chamado de modelação. A criança aprende a mentir segundo o modelo. E quem é o modelo? Ou quais são os modelos? O modelo é o pai, a mãe, o irmão, amigos e professores. E a mentira, a verdade é punida. A criança aprende no começo da vida que a verdade é punida. Um exemplo fácil: a criança quebra um brinquedo ou faz alguma coisa, quebra um brinquedo, um jarro na sala de aula. A professora pergunta: quem foi? A criança diz: professora ou professora, fui eu. Nesse momento, a professora pega: foi você? Agora você vai ficar na sala no recreio e não vai poder sair para o pátio. Ela falou a verdade e foi punida. As crianças são inteligentes. Neste mesmo momento, o que essa criança faz? Da próxima vez que ela quebrar alguma coisa, ela vai dizer: não fui eu. As outras crianças que viram, observaram a criança que falou a verdade ser punida, também vão inventar mentiras, etc. E aí a criança começa a mentir. E os pais incentivam, judiam das crianças. Não, para um pouco. Esqueci de dizer, um minutinho só, aqui que nós estamos numa live, né, uma live importante. No final dela eu vou sortear esse livro e falar um pouco sobre esse livro, que é Não Minta Para Mim, vai ser sorteado e amanhã mesmo nós estamos postando para o Felizardo que ganhar esse livro para o Brasil. Deixa você ler no comentário.
Esse sorteio na realidade não é mentira, não, é verdade. E o presente também é verdade. O sorteado só tem uma obrigação: dizer que recebeu o livro e postar uma foto dele com o livro para as pessoas acreditarem. É um sorteio verdadeiro. Mas continuando, nós estávamos falando sobre a criança. E aí ela começa a crescer e começa a aprender a mentir. E o pai obriga, a criança é obrigada a mentir. Como a criança é obrigada a mentir? A mãe chega para a filha ou para o filho: hoje nós vamos na casa da tia Ricota. E se ela servir aquela sopa de espinafre, você come e diz que gostou. Mas mãe, eu não gosto de sopa de espinafre. Diga que gosta de sopa de espinafre, porque a sua tia faz aquilo com muito carinho. E a criança faz aquela cara de horror e come a sopa de espinafre e diz: tia, eu gostei. Ela está aprendendo a mentir. E isso começa a evoluir e chega à adolescência e chega à idade adulta. E ela começa a observar as vantagens de mentir. E essa mentira nem sempre é para causar prejuízos, é para se defender. Pesquisas mostram que nos Estados, pesquisas americanas, né, que os adolescentes no high school, o segundo grau deles lá, os adolescentes que têm mais prestígios são aqueles que sabem mentir melhor. Outra pesquisa é extremamente interessante: cerca de 95% dos entrevistados adolescentes dizem que é errado mentir. E cerca de 95% dos adolescentes que dizem que é errado mentir disseram que já fizeram mentiras graves. Ou seja, a pessoa reconhece a própria mentira. Eu gostaria de saber se tem alguma pergunta aí, porque senão a gente vai ficar falando aqui, eu vou ficar falando. Leandro Xavier perguntou: qual o principal indicador da mentira? Isso, Leandro Xavier, qual o principal? Leandro deve ser do Rio. Confirma aí se o Leandro é do Rio. Daqui a pouco ele... Vamos continuar. Porque eu tenho um grande amigo lá no Rio, que é o Leandro, policial civil de escola, de primeira classe lá do Rio, altamente interessado, estudioso em linguagem corporal. Se for esse Leandro, um grande abraço, agradeço a você estar prestigiando aqui nossa live. Você é um grande amigo de sempre, é sempre bem-vindo. Sua pergunta é extremamente interessante. Vamos repetir a pergunta. Qual o principal indicador da mentira? Qual o principal indicador da mentira? Essa pergunta realmente é para deixar qualquer um de cabelo em pé. Como eu tenho pouco cabelo aqui, então a gente vai responder da melhor maneira possível. Não existe no corpo do ser humano um sinal de mentira. Se alguém disser isso para vocês, está mentindo. Não existe no corpo humano nenhum sinal de mentira. Os especialistas em mentira, nós procuramos sinais de tensão, estresse, ansiedade, a parte cognitiva, a verbalização, etc. Mas sinal de mentira, aliás, existe sim um sinal, mas é de ficção, é o nariz do Pinóquio que cresce, esse não conta. Então, Leandro, respondendo de modo, simplificando, tem gente que é complicando, simplificando sua pergunta, não existe um sinal principal de mentira. Existe sim o que os americanos chamam de cluster. Cluster é cacho, um conjunto de sinais, que levam a você concluir a mentira. Mas temos que tomar muito cuidado, bastante cuidado, porque é o seguinte: as pesquisas mostram que os americanos são caçadores. O americano está muito adiantado nessa área. Nós também temos bons especialistas como o Leandro no Rio de Janeiro, temos o Dames no Rio de Janeiro, temos também o nosso grande especialista, agora me fugiu o nome, o Anderson lá em Fortaleza. Temos especialistas, temos também em Jundiaí ali o Júlio também, grande especialista em linguagem corporal. Às vezes eu esqueço o nome de alguns aí, então se vocês me desculpem, mas os Estados Unidos em termos de pesquisa estão bem adiantados, e os americanos e europeus também.
Eu já vi pessoas vendendo cursos aí e dizem que é o seguinte: cursos de mentira. Você tem a capacidade de acertar 95% de descobrir o mentiroso. 95% de descobrir o mentiroso. Essa aqui é boa. A Miruna perguntou. Uma curiosidade. Há alguma diferença no modo de mentir de homens e mulheres? Tem alguma diferença entre homens e mulheres? Antes de vou responder a pergunta da Miruna, mas antes vou terminar esse pensamento. As pesquisas mostram que o leigo, quem não entende nada de detectar mentira em linguagem corporal, quando ele é testado, ele acerta 50%. E o especialista em linguagem corporal, o especialista em ver mentira, quando ele vai testar se está vendo mentira ou não, o acerto dele é 50% e 51%. Nos dois casos é como se jogasse uma moeda para cima e caísse. É muito difícil ver mentira em termos de linguagem corporal. Há anos atrás, quando surgiu aquela série Lie to Me, eu escrevi um artigo que até hoje está na internet, que a série infelizmente ia durar muito pouco, durou 2 anos e meio, porque não retratava uma condição real, era ficção baseada em... os conceitos eram verdadeiros, mas a história era atores ruins, histórias ruins, etc. Mas voltando ao caso, então, é muito difícil ver mentira. Ao contrário, quando você pega um computador, uma tela, passa várias vezes em câmera lenta, aí você consegue ter um acerto melhor em termos de mentira. Só que só para fechar o seguinte, só tem 2 grupos que têm acertos maiores em mentiras, em decidir mentiras. O primeiro grupo são o pessoal do serviço secreto e o segundo grupo são os juízes. Essas pessoas chegam a 65%, que é um índice também muito baixo, mas são melhores que os outros. E tem um grupo especialíssimo que está sendo estudado ainda, que é 0,001% da humanidade, quer dizer, muitos zeros depois o 1 da humanidade, que descobre mentira de modo natural. Eu diria que no Brasil teria, vamos dizer assim, 100, 150 pessoas, mas essas pessoas passam pela vida e nem sabem que tem essa capacidade. Voltando então à pergunta da Miruna. Miruna, primeiro quero agradecer a você, Miruna, por estar aqui. Obrigado por estar aqui. Você, a enfermeira Miruna, uma pessoa sensacional, preocupada com o ser humano, acompanha a gente há muito tempo. Prazer tê-la aqui, Miruna. Você sempre é bem-vinda com sua tranquilidade, com sua paz interior que é transmitida a todos nós. Quem conhece a Miruna sabe que eu não estou mentindo, estou falando a verdade. A pergunta da Miruna: existem diferenças entre a maneira de mentir do homem e da mulher? Sim, tecnicamente existem. Estatisticamente, tanto as mulheres e os homens, existem várias, cada pesquisa dá um índice aí, mas em média os homens e as mulheres mentem na mesma proporção. Só que eu vou antes fazer um parágrafo aqui. Olhem bem o que eu estou dizendo, porque eu falei isso alguns anos atrás na GNT e estava ao vivo e o sujeito colocou no site, e aí tocou horror, coitada da minha mãe, xingaram minhas mães. Eu disse: as mulheres mentem melhor que os homens. E o sujeito colocou lá: as mulheres mentem mais que os homens. Não, as mulheres mentem melhor. Por que as mulheres mentem melhor que os homens? Vários motivos. Primeiro, a mulher tem, por uma questão evolutiva, tem um vocabulário melhor que o homem. Uma mulher chega a falar cerca de 8.500 palavras por dia. Os homens 3.500, 4.000. A menina com 13, 14 anos, ela já tem um vocabulário muito melhor. Com 13, 14 anos, tecnicamente ela pode ser mãe. A maturidade chega antes. O menino com 13, 14 anos está no clube do Bolinha.
Portanto, as mulheres têm melhor vocabulário, a maturidade ocorre antes e, mais importante, as mulheres têm cerca de 54 gestos de sedução. Nós, homens, temos 4 ou 5 que se resumem a 1. Então, a mulher usando todo esse palavreado, melhor vocabulário, melhor quantidade de palavras, a maturidade e a capacidade de sedução com os gestos de sedução, a mulher mente melhor, não mente mais. E as pesquisas mostram também que em algumas profissões as mulheres são bem mais éticas que os homens. Por exemplo, um exemplo, policiais femininas recebem menos subornos, são propensas a receber menos subornos do que os homens. As mulheres então têm mais séria. As mulheres que são mães, elas se preservam muito mais diante da mentira do que os homens. E daria para falar, Miruna, uma vasta gama de informações sobre as diferenças entre homens e mulheres, inclusive as diferenças culturais também. Mas em resumo é isso. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Nós temos mais alguma pergunta aí? Acho que a da Fátima é interessante. A Fátima Marques perguntou quais as principais posturas corporais relacionadas à mentira. Boa pergunta. Fátima é da onde? Fátima Marques, responde pra gente aí. Fátima Marques. Vamos lá. Fátima, como eu disse para você, na hora de você observar a mentira, existe toda uma técnica. E essa técnica é usada por pessoal do serviço secreto, por polícias, inclusive a brasileira. Várias polícias brasileiras têm esse treinamento, entendeu? Então o Brasil também não está tão atrasado assim, não. Existem grandes especialistas dentro da polícia, principalmente além do conhecimento, eles têm experiência, que é o dia a dia. Vou dizer alguns gestos ligados à mentira. Nós temos o córtex cingulado no cérebro, que ele é o guardião da verdade. Meu carro é vermelho. É ponto passivo. Meu nome é Paulo. Quando alguém me pergunta qual a cor do seu carro, eu digo que meu carro é azul ou amarelo, eu estou mentindo. O córtex cingulado vai lá e diz: seu carro é vermelho. O corpo entra em conflito, você desequilibra. Então, a primeira característica que você tem que observar diretamente é o seguinte: a pessoa, quando fala a verdade, ela toma posturas simétricas e se mexe com mais naturalidade. Quando ela mente, ela toma posturas assimétricas e o corpo tende a diminuir os movimentos, porque ela acha que com isso vai esconder a verdade. Vamos dizer, você, Fátima, você pergunta para o seu marido, para o seu namorado, onde é que ele estava domingo à tarde? Então você faz a pergunta e ele responde: domingo à tarde estava jogando bola com os amigos. O estirão de ombro, qualquer que seja o ombro, é um dos sinais clássicos de mentira. Novamente você pergunta: onde é que você estava domingo à tarde? E aí ele olha para a porta. Olhou para a porta, é um sinal indicativo que ele está querendo fugir, uma rota de fuga. Outro detalhe: quando você faz a mesma pergunta, ele coloca a mão na boca. Estava jogando bola com os amigos. Ele está tapando a verdade, para você recordar. É o gesto do macaquinho. Ou tapa os olhos. Estava jogando bola com os amigos. Ou seja, ele não quer ver sua reação. E às vezes existem variações imperceptíveis, como por exemplo, em vez de tapar os olhos, coloca o dedo nos olhos. Estava jogando bola com os amigos. Ou passa a mão no cabelo para tapar a orelha. Ele não quer escutar a mentira dele. São gestos ligados à ansiedade e estresse. Aumento do número de piscadelas.
O mentiroso fica ansioso, aumenta a adrenalina, aumenta o estresse, ele começa a piscar mais rápido durante a pergunta. Outro detalhe importante, a garganta seca. A adrenalina sobe, a garganta seca, a pessoa engole seco, está engolindo a verdade para transmitir a mentira. Esses, em linhas gerais, são alguns gestos, mas lembre-se que você tem o chamado cluster, o cacho, você tem que pegar todo um contexto, analisar dentro de um contexto, ver sua experiência, observar o tom de voz, que o tom de voz muda, a amplitude do tom de voz, ela abaixa, o mentiroso ou ergue demais, ou faz gestos assimétricos. O Bill Clinton, por exemplo, quando perguntaram para a Mônica Lewinsky se ela havia ou não, perguntaram para o Bill Clinton se ele havia ou não tido relações sexuais na Casa Branca com a Mônica Lewinsky, ele diz: não tive relações sexuais. Na hora que ele diz, ele aponta de um lado e olha para o outro. Esses são chamados gestos de incongruência. O corpo está num eixo e a mão está no outro. Ou a pessoa olha para um lado e a mão lança para o outro. Ou seja, não existe simetria nesses gestos. São esses e outros gestos ligados a mentiras, reforçando que não existe no corpo nada que indique a mentira. São gestos ligados à ansiedade e estresse. E tome muito cuidado, porque às vezes eu fiz dezenas de inquéritos, interrogatórios, fui juiz militar durante um tempo. A pessoa, quando senta no banco, aquilo ali é uma cadeira elétrica, é normal que ela esteja nervosa, ansiosa e preocupada. Existe também, só como curiosidade, a pessoa, quando você perguntar para o seu marido ou namorado, Fátima, onde é que ele estava domingo à tarde, a pessoa também devolve a pergunta. Ou seja, o que você quer saber? Onde é que você estava domingo à tarde? Você quer saber onde eu estava domingo à tarde? É isso mesmo. Ah, domingo à tarde? Todo mundo sabe onde eu estava domingo à tarde. O mentiroso, ele tenta ganhar tempo para a resposta. E observe que nesse caso foi em termos vocais e não em termos corporais, mas em termos corporais também pode aparecer um conjunto de dados, aquele nosso cacho de banana. Cada banana vamos dizer assim, simbolicamente, é um dos pontos que você vai unir para concluir se a pessoa está mentindo ou não. Bom, temos mais alguma pergunta aí? Vou responder só mais uma, já deu meia hora. O César Maia perguntou: da mesma maneira que existem pessoas super capacitadas para detectar mentiras, essas mesmas pessoas conseguem mentir sem ser descobertas? Isso, da mesma maneira. O César Maia, César, um abraço aí. Pode preparar as cervejas, porque no dia 2 e 3 de maio estaremos aí fazendo o curso de grafologia na cidade de Recife. O César Maia pergunta: da mesma maneira que a pessoa pode reconhecer mentira, as pessoas podem treinar em mentir, foi isso? Não, quem é bom de detectar mentira também é bom para mentir? Ah, quem é bom de detectar mentira também é bom para mentir? Bem, aí você entrou num terreno bem pantanoso. Para mentir bem, para reconhecer mentiras, você tem que saber mentir bem. Existem alguns treinamentos que você aprende a mentir. E você mentindo bem, você vai reconhecer o outro mentiroso. É uma guerra estratégica. A pessoa que mente sabe que você não quer que você saiba que está mentindo, você sobe um patamar e vai. E o mentiroso sabe todas essas técnicas. Portanto, simplificando, a resposta é sim. O bom mentiroso, ele tem que saber, o bom especialista em reconhecer mentira, ele tem que saber mentir. Mais uma interessante aqui do Carlos Alberto: o polígrafo é eficiente para a detecção de mentiras? Boa pergunta. Carlos Alberto é da onde?
Por enquanto não falou ainda. Por enquanto falou. Carlos Alberto, obrigado pela sua pergunta. Nesse livro que vai ser sorteado aqui, nós falamos um pouco sobre o polígrafo. O polígrafo, ele trabalha com três parâmetros. Esses parâmetros são batimento cardíaco, pressão e etc. O mais importante, só como curiosidade, quem inventou o polígrafo foi o cara que desenhou lá a Mulher Maravilha, foi o cara que criou a Mulher Maravilha, ele que inventou o polígrafo. Detalhe, aquele laço da Mulher Maravilha que é chamado laço da verdade tem muito a ver com o polígrafo que ele inventou. O polígrafo é utilizado nos Estados Unidos. No Brasil é proibido, por lei, você usar o polígrafo em empregos e empresas para saber, porque o polígrafo, na mão de um especialista, ele tem grandes doses de acerto. Na mão de um especialista experiente, com anos e anos de treinamento. Nos Estados Unidos, as pessoas, principalmente em termos governamentais, passam periodicamente pelo polígrafo. Mas existem sim jeitos de enganar o polígrafo. Alguns jeitos de se enganar o polígrafo, o primeiro não estou fazendo propaganda, não é o Lexotan. Você tomar ansiolíticos. Tome ansiolíticos antes, abaixa o nível de tensão, abaixa a pressão, abaixa tudo, você vai lá no polígrafo e vai conseguir enganar a parte do polígrafo. A segunda técnica é, um dia anterior, passe no corpo leite e cremes de todos os tipos do corpo. Por mais que eles limpem, vai diminuir o contato. Se isso não servir, use a taxinha. Se tudo isso não servir, use a taxinha. Coloque dentro do sapato, secretamente, lá no dedão, tanto do esquerdo como do direito, porque você tem que ter um reserva, né? Uma taxinha. A hora que for feita a pergunta, aperte a taxinha, ela vai furar o seu pé, você vai sentir dor e vai confundir o polígrafo. Agora, se você quiser treinar, for um especialista, treinar em termos de respiração, em termos de controle, demora uns 5, 6 a 10 anos. Então, é um esforço que não vai compensar em nada, não vai compensar em nada, porque no Brasil, em termos de emprego e órgãos governamentais, e mesmo na justiça, o polígrafo é proibido. Mais alguma pergunta aí? A Francione Silva está perguntando assim: então a pessoa que gesticula muito está mentindo? Não. Boa pergunta, foi feita aí. Francione, um abraço para você. Francione do Rio de Janeiro, um grande abraço, uma grande amiga, my dear friend, long time ago, no inglês macarrônico, né? Há quanto tempo, né? Do Rio de Janeiro, aulas do CEPA, né? Muito tempo, não podemos nem dizer quanto tempo, né, Francione? Saudades daquele tempo lá. Você também no Rio de Janeiro, uma grande profissional, uma grande amiga que nos acompanha há muito tempo e me prestigia aí. Muito obrigado, Francione, por você estar mais uma vez aqui junto aqui. Espero em breve aí estar ministrando o curso de liderança liderança em linguagem corporal no Rio de Janeiro. Só uma parte aqui para quem não para outros estados, inclusive para o Rio, que não tem nada agendado. Esse curso já está disponível em termos de online. Nosso curso, com uma assessoria que a Risca me incentivou, eu consegui depois de muitos anos colocar um curso online. O primeiro curso é liderança e linguagem corporal, que está à disposição de vocês aí. Mas nós voltamos à mentira aí. Estávamos falando sobre a pergunta da Francione, né? Então a pessoa que gesticula muito está mentindo? Não, é ao contrário. O mentiroso, ele tende a diminuir os movimentos corporais para que você não descubra que ela está mentindo. Embora o mentiroso safado, sem vergonha, ele é capaz de tentar inventar esses gestos. Se você observar, tem no meu canal no YouTube a entrevista que eu dei alguns anos atrás sobre o caso Nardoni. Eles deram uma entrevista para a Rede Globo e os dois durante todo o tempo. E durante
todo o tempo os dois se mexiam um pouco, o mentiroso chega até a esconder as mãos, como tem uma foto clássica do Bill Clinton, que o mentiroso esconde as mãos e fica paralisado quando está mentindo. Lembrando que os mentirosos espertos são também capazes de fazer gestos largos, mas em linha geral a pessoa diminui os movimentos quando mente. Mais a outra pergunta aí? Leandro está curioso sobre o comportamento do professor. Ele perguntou se você consegue se relacionar com as pessoas sem analisá-las. Boa pergunta, Leandro. Como você sabe, eu também sou grafólogo, escrevi 12 livros de grafologia. Quando eu comecei a estudar grafologia e era neófito, no começo da minha paixão pela grafologia, via a pessoa escrevendo e esticava o pescoço no balcão, naquele tempo que assinava cheques. Era uma curiosidade muito grande. Quando eu comecei a estudar linguagem corporal, eu já tinha esse termo, esse viés que já conduzia essa experiência da grafologia, então eu procurei evitar. E normalmente quando me relaciono com os amigos, com as pessoas, família, esposa, filho, periquito, papagaio, eu procuro me desligar da linguagem corporal. Mas tem certas horas que eu não resisto e aí sem querer sai alguma coisa, observa alguma coisa. Mas normalmente não. Depois de um certo tempo, você mesmo já deve ter passado por a experiência, porque você conhece linguagem corporal, é um estudioso e trabalha na polícia, seu campo de observação é muito grande. Depois de um certo tempo, você, para os que estão ao nosso lado, a gente acaba deixando de lado e não analisa, que até é bom para sobreviver ao meio, né? Legal. O Altair está perguntando se existe um soro da verdade ou se isso é um mito. O soro da verdade? Não, na verdade existe um soro da verdade que nem sempre funciona. Antes da Segunda Guerra Mundial e principalmente na Segunda Guerra Mundial, os nazistas usaram um soro da verdade. Testaram várias substâncias, inclusive uma delas era chamado pentotal. Essas substâncias tentavam quebrar a barreira da inibição e fazer a pessoa confessar. Mas não foram só os nazistas que usaram, não. Os americanos também fizeram inúmeros, europeus fizeram inúmeras experiências com dezenas de substâncias psicotrópicas, químicas, chineses também, de várias maneiras para encontrar esse soro da verdade. Hoje em dia ao que eu saiba, está meio abandonado porque são experiências proibidas e normalmente feitas com prisioneiros, né? Isso atenta contra a natureza humana. Mas eu acredito que escondido ainda estão tentando procurar esse soro da verdade. A Cris Belisário pergunta assim: o mentiroso patológico, aquele que tem mitomania, também emite sinais de mentira por meio da linguagem corporal? Boa pergunta. Cris Belisário, grande grafóloga, grande amiga, que um dia também vai fazer palestras de linguagem corporal, está estudando, nos acompanhando. A Cris é de São Paulo, grande especialista em grafologia, já é uma grafóloga, só que ela não acredita, né? Mas já é uma grafóloga. Mas vamos continuar estudando. Cris, é o seguinte, a pergunta da Cris, só para quem está chegando agora. A pergunta dela é a seguinte: o mentiroso patológico, aquele que tem mitomania, também emite sinais de mentira por meio da linguagem corporal? Isso é uma boa pergunta, porque existem sim algumas, vamos dizer, entre parênteses, patologia ou distúrbios ligados à mentira. A mitomania seria a mania de mentir. A mitomania, alguns psiquiatras estudaram há mais de 100 anos, 80 anos, a mitomania, a mania de mentir. Embora o Código Internacional de Doenças não tenha essa doença ou essa patologia
nos seus quadros, mas é bem estudadas. Existem sim pessoas que têm mania de mentir. Essas pessoas mentem com muita facilidade e já incorporaram a mentira ao modo de vida. Mas as pesquisas mostram que as mentiras dela, não em termos corporais, mas em termos verbais, são mentiras muito rasas, muito fáceis de serem detectadas. Se ela não for pega no comportamento verbal, ela passa a ser pega no comportamento corporal. Mentiras tipo assim, a pessoa chega pobre, não tem nada e diz que vai pegar o avião dela particular para ir para a Europa. Então são mentiras fáceis de serem capturadas, têm vocabulários pobres e são pessoas que ao longo da vida praticamente não deram certo. Tem uma pergunta da Késia Pita. Paulo, o candidato em uma seleção que fica mordendo a tampa da caneta durante a aplicação de testes ou preenchimento de proposta de emprego, que sinal está emitindo? Morder a tampa da caneta, morder o óculos, roer unha, esfregar a mão na testa, estralar os dedos, torcer os dedos, entrelaçar os dedos, são sinais clássicos de tensão, ansiedade. Quando a pessoa passa a mão na testa, aperta os dedos ou morde a caneta, ela está tentando o quê? Se acalmar. Principalmente quando a pessoa passa a mão no corpo, são gestos apaziguadores. Essa semana eu coloquei um post no meu Face sobre a Florence, uma foto de uma mulher durante a depressão. Ela praticamente arranha o rosto. O candidato, quando simplificando e não complicando, simplificando, o candidato quando morde a caneta, ele está sob tensão, ele está sob estresse. Nada mais natural de uma pessoa que está há 1, 2 anos desempregado procurando emprego. Para matar, para a gente sortear o livro na sequência. A última, hein? Ricó de Lara. Na academia aprendi que quando olha-se para a direita está mentindo. Procede? Qual o nome da menina? Não, é um menino. Menino não, um homem. Ricó de Lara. Ricó de Lara. Ricó. Ricó não. Na verdade é o seguinte. Essa pergunta é uma pergunta, a pergunta do milhão. Alguns autores dizem que quando você olha para cima e para a direita, você está mentindo. Outros discordam totalmente. Algumas pesquisas mostram que isso tem influência, outras pesquisas mostram que não tem influência nenhuma. Então, em termos científicos, um contesta o outro e vamos ficar no meio termo. Quando você mente, aliás, quando você mente não, quando você olha para cima e para a direita, você está acionando centros criativos do cérebro. Ou seja, você está procurando criar. Nem sempre o que você vai dizer é mentira. Dentro de um contexto, aquele cluster, o cacho, pode ser mentira. Então, dependendo da maneira que foi dita, nós não podemos dizer que o que você aprendeu é certo ou errado. Você tem que analisar dentro de um contexto. Isso, e se você pesquisar algumas teorias, alguns estudos científicos, 60 dizem que olhar para cima à direita é mentira e 40%, uma conta de padaria aí, dizem que isso não tem validade nenhuma. O mesmo serve para canhotos e para destros. Fala que os e-mails já era, agora quem mandou, a gente vai fazer o sorteio. Bem, pessoal, eu acho que eu quero agradecer a todos vocês aí. As perguntas foram extremamente interessantes. Espero voltar aqui com vocês em outra live com o tema mentira, com o tema linguagem corporal e liderança, com vários temas que tem da linguagem corporal, e incentivo vocês a estudarem a linguagem corporal, todos os aspectos. Lembrar que linguagem corporal é um conjunto. Não adianta você estudar só a face, só microexpressões, se você não estudar o resto do corpo, toda a teoria da linguagem corporal. Futuramente voltaremos aqui, vamos falar sobre livros, sobre vídeos, sobre filmes, etc. Convido você, neste momento, para
ir no meu canal no YouTube, e no canal do YouTube você vai encontrar vários vídeos, várias informações. Minha página pessoal também tem algumas informações, inclusive sobre grafologia. Se você estiver interessado em fazer o curso de liderança e linguagem corporal online, o pessoal da Arrisca vai passar todas as informações possíveis para vocês, né? Espero voltar aqui novamente. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, mandem, e ao longo do tempo a gente vai, eu vou responder para vocês. Muito obrigado a todos vocês aí, ao pessoal de Fortaleza, ao pessoal do Rio, ao pessoal de São Paulo, de Guarulhos, gente de todo o Brasil aí. Muito obrigado, até a próxima. Espero nesse dia. Lembra no começo eu falei que o Thiago Lacerda vinha, né? Provavelmente vocês acreditam. Quem acreditou sabe que é mentira, né? Entendeu? Mas o Thiago Lacerda qualquer hora aparece aqui. Então vamos sortear o livro aqui que fala sobre mentira. Como propaganda, fazendo uma propaganda do livro. É o primeiro manual brasileiro que fala sobre mentira em termos brasileiros. Eu falo, a linguagem corporal tem que ser estudada em termos de Brasil. Se você pegar alguns livros, e são bons livros estrangeiros traduzidos, eles têm a seguinte deficiência: o guarda Gordon parando numa highway americana, o casal Macmillan, eles têm uma linguagem diferente do guarda Zé parando o casal Silva numa estrada brasileira. Essas diferenças, essas nuances são importantes para serem estudadas em termos de linguagem corporal. Cada país tem a sua idiosincrasia. O nosso tem. Nós temos uma linguagem corporal extremamente riquíssima em termos de verbalização, em termos de postura, em termos de cores, etc. É isso que precisa ser estudado. É isso que faz o Brasil ser tão apaixonante de norte a sul. Vamos para o livro, que eu já estou falando demais, né? Quem é que foi sorteado no livro? Foram 40 pessoas que deixaram e-mail. Foram 40 pessoas que deixaram e-mail. O nome dele aqui é Leandro Xavier, professor Xavier, mentor@hotmail. Leandro Xavier. Leandro Xavier, você foi o grande sorteado. Por favor, no canal privativo, passe o seu endereço, que amanhã eu estarei postando esse livro. Agora não sei se você quer com ou sem autógrafo, Leandro. Tá ok? Só para despedir a todos uma boa noite, que Deus os acompanhe. Você está terminando nossa live. Muito obrigado e até a próxima.